Salve, salve, rapaziada! Pela 22ª vez, mais um Copeiros. Faltam 10, hein, Gustavo? Estamos chegando na reta final, agora oficialmente reta final. Salve, Caio, salve, pessoal. Um amigo meu mandou mensagem esses dias, falou, caramba, vocês já fizeram 20 copeiros, vocês estão foda mesmo, hein? Pois é, tá acabando, né, Caio? Passa rápido, né? A gente nem imaginava chegar nessa marca, parecia que tava longe ainda e agora a gente já tá encerrando aí esse quadro. Então já aproveitem e se inscrevam aí no canal, né, para assistir mais 10 copeiros e ative o sininho das notificações aí para ser notificado toda vez. Vamos lá, Caio, falar de quem hoje? E hoje, né, a gente falou do México, dos Estados Unidos, estávamos nas Américas, né, Gustavo? Agora a gente pega o nosso voo imaginário e parte para a Europa, né? Você já foi para a Polônia? Já, pô. Fui semana passada. É só você beber as coisas que você bebe. Falaremos sobre a seleção polonesa que para muitos tem o melhor jogador do mundo. Será? Enfim, né? Descobriremos aí nesse Copeiros. Então, salve galera, muito obrigado aí pela sua audiência, né? Para você que tá chegando, seja muito bem-vindo. Para você que já é do canal, né? Um salve para você, obrigado pela companhia de sempre. E em polonês, Gustavo, Itajcie Kopak. Puta que pariu, hein? Mas é isso, Gustavo, a seleção polonesa, ela chega para sua 9ª disputa de Mundial, né? A última participação da Polônia foi na última Copa, em 2018, na Rússia. E as duas melhores participações da Polônia na Copa do Mundo, Caio, foram em 1982 e em 1974. Nas duas oportunidades, a Polônia ficou em terceiro na Copa do Mundo, né? Foi a terceira melhor seleção do mundo. Um detalhe para a Copa de 1974, né, Caio? Que a Polônia venceu a seleção brasileira na disputa de terceiro lugar. Na oportunidade, a Polônia venceu por 1-0. Foi a primeira seleção pós-era Pelé, né, Caio? Então, a seleção brasileira em 1974 ficou em quarto lugar, perdendo para a Polônia. Polônia e seleção brasileira têm histórias ainda antes dessa partida de 1974. Outro fato muito interessante e considerado por muitos uma das maiores partidas da história de todas as Copas, né? Brasil e Polônia se enfrentaram na Copa de 1938, né? A partida foi pelas oitavas de final do terceiro Mundial da história. E a partida acabou simplesmente 6-5 para a seleção brasileira. Foi a segunda partida com mais gols na história das Copas, Gustavo. Essa partida terminou empatada, né, no tempo normal por 4-4, e aí ela foi para a prorrogação. Na prorrogação, o Brasil fez mais 2 gols e a Polônia fez 1, e o Brasil acabou se classificando e a Polônia se despedindo do Mundial na França. A seleção brasileira marcou com Romeu, Perasso e Leônidas, famoso jogador, né, Caio? O Leônidas, ele marcou 3 gols, né, sendo 2 desses na prorrogação, né? Então fez os últimos 2 gols decisivos, por isso foi o herói aí dessa partida. A Polônia, Caio, ela marcou, agora vamos para os nomes aqui, para quem gosta da saga dos nomes aqui no R-City, com Friedrich Zerf e com o Ernest Wilimowski. O Ernest o Ernest, ele marcou... Vamos de Ernest, isso. Vamos de Ernest. Marcou em 4 oportunidades, Caio. 4 gols, né? E esses 4 gols do Ernest, ou para os brasileiros, o Ernesto, né? Que aqui no Brasil seria Ernesto. Boa, ele tá marcado na história como o segundo jogador que mais marcou gols em uma partida de Copa. Em uma única partida, ele foi o segundo jogador que mais marcou gols. Tivemos uma outra oportunidade na Copa de 94. Agora eu não vou me recordar o jogador, mas ele marcou 5 gols em uma partida, né? E além disso, ele foi o jogador que mais marcou gols contra a seleção brasileira em uma única partida. Tá com moral aí o Ernest. O atacante, ele tá marcado na história da seleção polonesa e atuou boa parte da sua carreira no futebol alemão, Gustavo. E agora tem um fato triste que você vai explicar melhor, porque ele atuou por grande parte da carreira na Alemanha. Pois é, Caio. Com a Segunda Guerra Mundial, né, que se iniciou em 1939 e foi até 1945, todos sabem, pelo menos todos aqueles que fizeram a lição de casa na escola, né, sabem, né, que teve conflitos entre a Alemanha e a Polônia, né? Inclusive, o futebol polonês, ele foi paralisado, obviamente, e com isso o Ernest ficou parado e foi especulado em muitos outros países para jogar.
inclusive aqui no Brasil. E aí um detalhe interessante, Caio. Hoje, o torcedor do Fluminense, ele tem o Germancano no ataque. Mas lá na década de 40, ele poderia ter o Ernest, né? Por muito pouco, ele não vestiu a camisa do Flusão. Exatamente. Acabou ficando nas especulações, né? Ele não veio pro Flusão. E agora eu vou me arriscar ainda mais, ó. O Willy Mosk, ele atuou pela seleção alemã, né? Além de atuar pela seleção polonesa, ele atuou pela seleção alemã entre os anos de 41 e 42, e era o período da guerra, né? E segundo a filha do atacante, ele só vestiu a camisa da seleção alemã por ter medo de morrer, né? Por ter medo dos alemães matarem ele. Então, é bem triste essa situação. E vindo para os dias de hoje, né, Gustavo? A gente até vê, né? O futebol tá paralisado na Ucrânia por conta de uma guerra. Deve ser algo bem semelhante. Óbvio que nos anos 40, acredito que tenha sido muito pior por ter sido uma guerra mundial, mas também a situação é bem delicada atualmente, né? Isso mesmo, Caio. E após a guerra, Caio, infelizmente, ele não pôde retornar ao seu país de origem, né? Ele não pôde voltar à Polônia porque todos ali consideraram ele como traidor por ter defendido a Alemanha. E aí, alguns anos depois, nessas reviravoltas aí, a Polônia tentou trazer de volta o Ernest e tentou homenageá-lo nos anos 90. Nos anos 90, obviamente, ele já não era mais jogador, mas aí ele que não quis, ele falou, agora eu que não quero, ele negou a homenagem, não quis retornar, ficaram muitas mágoas ali. E em 1997, o ídolo aí, né, eu não sei dizer agora se dos poloneses ou dos alemães, né, ele veio a falecer em 1997. E em 74, outro fato interessante, em 1974 a Copa foi na Alemanha e ele foi convidado para ser um dos organizadores da Copa, como ele era um ex-atleta, ele seria um dos nomes fortes no Mundial de 74. Porém, ele também não aceitou. Eu acho que o mundo do futebol acabou deixando ele muito traumatizado, junto com a guerra, obviamente, mas ele acabou negando, né, ajudar na Copa do Mundo, trabalhar na Copa do Mundo, né, que também seria bem marcante para um ex-jogador, mas ele negou e durante isso, o restante da sua vida após a carreira do futebol, ele teve um humilde restaurante em um vilarejo na Alemanha, então ele levou sua vida de maneira bem simples e pacata, né, depois da sua aposentadoria nos campos. Preferiu, né, sair ali dos holofotes, né, e descansar, porque tomou muita porrada aí durante a sua carreira. Muito sofrimento, né? Imagina uma guerra e a pressão do país que ele morava, da torcida, da população, enfim, é uma ameaça de morte de um lado, enfim. Ninguém merece mesmo. E o principal título da Polônia, Gustavo, foi as Olimpíadas de 1972, né, no futebol. O único título, né, de relevância conquistado pela seleção e a melhor campanha da seleção polonesa na história da Euro foi só em 2016, foi recentemente, quando chegou até as quartas de final da competição. Então, dá para ver, assim, teve boas campanhas nas Copas, né, em 2 Copas do Mundo que chegou na 3ª colocação, porém é uma seleção com pouca expressividade em outras competições também. Isso aí, Caio. Agora vamos explicar, né, como foi a trajetória da Polônia até chegar à Copa do Mundo. A seleção polonesa garantiu a sua classificação na Copa de 2022 com dificuldades, né, Caio? Ela ficou em segundo no seu grupo nas eliminatórias com 20 pontos e por isso precisou disputar a repescagem, né? No grupo da Polônia, a líder foi a seleção da Inglaterra. E na repescagem, a seleção polonesa ela teria, né, 2 partidas para garantir a vaga no Mundial, né? Se vencesse as 2, seria classificada para a Copa do Mundo. Porém, ela precisou apenas de uma partida para se garantir na Copa. Por quê? Porque a Rússia, que seria o primeiro adversário da Polônia, foi eliminada de todas as competições da FIFA devido à guerra, né, que vem acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Então a Polônia, Gustavo, ela acabou se beneficiando e ela garantiu a vaga na partida decisiva sem jogar a partida de semifinal na repescagem das eliminatórias europeias. Olha as guerras aí, né, Caio, aparecendo na trajetória da Polônia. A partida da final da repescagem que a Polônia disputou foi contra a Suécia, né, Caio? A Suécia de Ibrahimovic. E a Polônia venceu a partida, né? Venceu por 2-0 com gols de Lewandowski e Zielinski, né, Caio? A classificação foi garantida em março desse ano. E muitos dizem, né, Gustavo, que o melhor jogador da história da seleção polonesa tá atuando pela seleção atualmente, né? Já já a gente vai falar quem é, mas você provavelmente sabe de quem estamos falando. Então nós vamos falar dele daqui a pouco, quando a gente for falar do principal destaque da Polônia. Mas
Um dos principais jogadores que já atuou pela Polônia, Gustavo, é o meia, ó, lá vem outro nome, Zbigniew Boniek, meia que atuou nos anos 70 até o final dos anos 80. Boniek, vamos de Boniek. O jogador polonês, Caio, ele atuou em poucas equipes em toda a sua carreira. Na Polônia ele jogou por 2 equipes, o Zawisza Bydgoszcz e o Widzew Łódź. Ele também jogou no futebol italiano. Na Itália ele jogou em 2 equipes grandes, né? Na Juventus e na Roma. E pelo Widzew Łódź, né, da Polônia, ele foi bicampeão polonês e na Itália ele fez história, né? Ele ganhou 2 Copas da Itália, um campeonato italiano, uma Champions League, uma Recopa Europeia e uma Supercopa Europeia, né? Títulos que foram conquistados pela Juventus e pela Roma, né? As 2 equipes que ele passou na Itália. Pela Roma foi apenas a Copa da Itália, Gustavo, e todos os outros títulos que eu citei foram pela Juventus. Show de bola essa trajetória, jogou por grandes equipes. Pela seleção polonesa, Caio, ele atuou em 80 jogos e fez 24 gols. O meia, além disso, disputou 3 Copas do Mundo e ele tem 6 gols marcados pela principal competição internacional, né? Em 15 partidas disputadas, ele fez esses 6 gols. Então, são bons números aí do Boniek. O primeiro nome eu larguei de mão. E o Boniek, Gustavo, ele disputou os mundiais de 78, 82 e 86, né? Na Copa de 82, que foi a Copa que a seleção foi a terceira melhor naquele mundial, o meia ele marcou 4 gols, foi 1 contra o Peru na primeira fase e 3 contra a Bélgica nas oitavas. Meteu um hat-trick nas oitavas, então tava com moral. Além de 3 assistências nesta Copa, né? Foi uma grande Copa aí do Boniek, a principal Copa da carreira dele. Isso aí, e a gente já falou aqui de muitos treinadores que jogaram por suas seleções. Após a sua carreira profissional, o Boniek se tornou treinador e comandou a Polônia por 2 temporadas, Caio, em 2002 e 2003. Mas desde então, ele não treinou nenhuma equipe. Aposentou a prancheta, né? E a seleção polonesa esteve presente na Copa de 2018, né? E ela estava no grupo H dessa Copa, né? Que teve Senegal, Japão e Colômbia, né? Além da Polônia. Porém, a seleção ela acabou na lanterninha do grupo e ela conquistou apenas 3 pontos em um grupo que foi bem embolado nessa Copa. Rapaz, eu acho que dava pra Polônia ter sido melhorzinha, hein, Caio? Não era um grupo complicado. Senegal e Japão brigou de igual para igual, né, com a Polônia, mas a Polônia acabou ficando em último mesmo, não teve jeito. Embaçado. O classificado na segunda colocação desse grupo, né, foi a seleção japonesa, que tinha 4 pontos. Então, por 1 pontinho aí, não deu para a Polônia entrar nessa briga. Lembrando que a seleção japonesa também classificou no critério de cartões amarelos, né? Empatou com o Senegal em todos os critérios de desempate e passou porque tinha menos cartões. Muito louco esse grupo aí. Enfim, novamente, acho que dava para a Polônia ter sido melhor. A Polônia, ela perdeu contra a Colômbia e contra a Senegal e venceu o Japão na última partida do grupo, Caio. Talvez um empatezinho nesse grupo mudaria toda a vida da Polônia, né? Daria mais vida para a Polônia na Copa, mas enfim, né? Foi um grupo bem complicadinho mesmo. E após a Copa de 18, Gustavo, a seleção polonesa ela entrou em campo em 45 partidas. Ela venceu 20, empatou 12 e perdeu 13 jogos. Foi um aproveitamento de 53,33% nesse período. E no período enfrentou grandes seleções, né, Caio? Grandes seleções europeias, Caio. A seleção polonesa jogou contra, vamos lá, Itália, Portugal, Holanda, Inglaterra, Espanha e Bélgica. Porém, em todos esses confrontos não conseguiu sequer uma vitória. Mostrando que a seleção polonesa ali nos clássicos, né, nos grandes confrontos, vem deixando muito a desejar, né, tendo em vista o aproveitamento que a gente acabou de falar também. E o principal jogador da seleção da Polônia é o atacante Lewandowski, né, obviamente, melhor jogador do mundo em 2020 e 2021. Ele é multicampeão, né, nas equipes que ele já passou, além de ter inúmeros prêmios individuais na sua carreira, Gustavo. Isso aí, Caio. E vamos para o currículo do Lewandowski aqui, que esse vídeo vai acrescentar mais alguns minutinhos aqui do tanto que a gente vai falar. O Lewandowski, ele é decacampeão da Bundesliga, ele é hexacampeão da Supercopa da Alemanha, ele é tetracampeão da Copa da Alemanha, ele tem uma Liga dos Campeões, uma Supercopa Europeia, um Mundial de Clubes, um título da Liga Polonesa, ele também ganhou no seu país, uma Copa da Polônia e uma Supertaça da Polônia, Caio.
pouca coisa. Sala de troféu do Lewandowski tá maior que a de muito time por aí, viu? Além de todas essas taças. Dizem que as gavetas do Lewandowski é igual o elenco do Corinthians, né? Cheio de medalhão. É verdade, ultimamente tá assim mesmo. Medalhões que estão dando certo no Corinthians, né? Vamos ver se quando esse vídeo for publicado ainda estarei com esse caso de amor com o Corinthians, mas vamos lá. Além disso, Gustavo, o Lewandowski, né? Ele tem 33 anos e ele é artilheiro da Alemanha em 7 anos, né? Além disso, ele foi artilheiro da Champions, né? Champions de 19 e 20, né? E ele foi contratado recentemente pelo Barcelona. Ele ficou no Bayern durante 8 temporadas e olha como tá fraquinho os números dele. Ele atuou em 375 partidas e marcou 344 gols neste período, né? E durante toda a sua carreira foram mais de 601 gols marcados, né? Certamente, né, Gustavo? Ele é o maior jogador da história do futebol da Polônia, né? Fudido. Números absurdos. E pela seleção, né, Caio, da Polônia, foram 132 partidas e 76 gols marcados. É um feito que coloca aí o Lewandowski como o maior artilheiro da história da seleção polonesa. Só que ele não tem nenhum título pela seleção, obviamente também, né? Nível técnico dos seus companheiros prejudica um pouco. E ele jogou a Copa de 2018, né, Caio? Só que aí, né, vem uma decepção aí. O Lewandowski não balançou a rede nenhuma vez na última Copa do Mundo. Aí já pesou, hein? Aí chama a bola do cara. O Harry Kane fez gol, hein? Ah, mas o Harry Kane joga na Inglaterra, né? Porra, aí fica difícil a vida do Lewandowski. O treinador da seleção polonesa, Gustavo, é o Czesław Michniu. Ele é o treinador da Polônia, né? Ele tem 52 anos e ele é polonês, né? Óbvio, treinador da Polônia, né? Que a gente tá falando da seleção polonesa, mas ele é polonês, né? E ele treinou seleções da base de base da Polônia e grandes equipes do futebol local, né? Czesław, ele é bicampeão da Liga Polonesa, né? Ele conquistou o título na temporada de 2006, 2007 e 2020 e 21, né? Além da Taça da Polônia, que foi em 2007 e 2008. Tem história no futebol polonês e é a primeira oportunidade do treinador, né, em disputar uma Copa do Mundo. Excelente currículo, né, Caio? Pelo menos ali nacionalmente, tá muito bem. Só que ele é recente aí na seleção, Caio. Ele comandou a seleção polonesa em 6 partidas. Tem somente 2 vitórias, né? Somente não. São 6 partidas, são 2 vitórias, né? Uma dessas vitórias foi a que garantiu aí a Polônia na Copa do Mundo contra a Suécia, como nós já falamos aqui. E além disso, venceu aí um jogo contra o País de Gales. E aí tá tudo equilibrado ali, né, Caio? Terço a terço, como eu já disse em outro vídeo aqui. Além dessas 2 vitórias, o treinador no comando da seleção tem 2 derrotas e 2 empates. E o Czesław, ele substituiu o Paulo Souza, né, que trocou a seleção polonesa para treinar o Flamengo. E Paulo Souza. Seria muito mais fácil para a gente falar Paulo Souza do que Czesław Michniu, né? E o Paulo Souza fez uma troca ingrata, né? Porque no fim das contas, né, todo mundo achou que ele ia vir para o Flamengo para conquistar títulos, nem o Carioca ele ganhou, né? Ele pagou a multa para sair da seleção polonesa do próprio bolso, Gustavo. Não. E tá com o bolso cheio. Foi tudo planejado. Ele pagou a multa e depois ele foi reembolsado, que o Flamengo teve que pagar a multa para ele. Tá no lucro, Paulo Souza, viu? Vai achando. Talvez nem iria para a Copa. Já pensou? Às vezes ele comandando a seleção da Polônia não ia chegar na Copa também. O homem previu ser, né? tudo. O homem previu tudo. Paulo Souza foi tudo planejado. Ele só não previu que a Rússia não ia jogar. A seleção da Polônia só errou em não levar o Dorival Júnior para comandar a seleção da Polônia. Seria outro nível, outro patamar. Antes da Copa do Mundo, Caio, a seleção tem alguns jogos aí para disputar, né? Jogos da Liga das Nações. A seleção vai enfrentar País de Gales e Holanda no mês de setembro, né? São confrontos interessantes aí. São 2 seleções que vão jogar a Copa do Mundo, né? Que estão chegando com moral. A Holanda, a gente já falou aqui, tá chegando bem. País de Gales também tá confiante, também entrou na Copa pela repescagem. Então, são bons desafios aí para a seleção polonesa. Essas partidas são divisores de águas, né, para a seleção, para as 3 seleções, né, inclusive, mas para a Polônia principalmente. Na minha opinião, né, a Polônia ela foi muito mal nos grandes confrontos, então são 2 últimas oportunidades antes da Copa para a Polônia mostrar que está pronta, que vai chegar preparada no Mundial. E a Polônia ela está no grupo C dessa Copa, Gustavo, e ela vai encarar a Argentina, a Arábia Saudita e o México. Dessa vez você começa, Gustavo. O que você pensa da Polônia para essa Copa?
Polônia vai longe, vai morrer na primeira fase? Como será a vida da Polônia no Catar? Tenho a impressão aqui que já tem uns 10 programas que você fala, dessa vez você começa. Mas beleza, vamos aí. Eu tenho que manter a minha coerência aqui. Eu sei que você é um grande defensor de mudar de opinião, mas é difícil mudar de opinião de um vídeo pro outro, porque o vídeo do México foi o passado, eu falei que o México ia passar. Então se eu mudar agora, mas brincadeiras à parte, eu realmente acho que a Polônia não está preparada para avançar passar da fase de grupos da Copa do Mundo. Acho que a seleção vai cair. Acho que mesmo, né, com um destaque individual do Lewandowski, né, e aí tem outros jogadores que a gente citou aqui. Outros jogadores, eu lembrei de um que é o Zielinski, que a gente citou aqui no programa passado. Eu acho que ainda assim a seleção mexicana vai conseguir se sobressair aí e vai conseguir classificar. Acredito que por vários motivos, Caio. Nível técnico, acho que os confrontos contra grandes seleções, quando de fato a Polônia jogou contra seleções que vão para a Copa do Mundo, não foi bem, não venceu. Se tivesse uma vitória, a gente ainda, olha lá, mas não venceu, Caio. A seleção chegou à Copa do Mundo na repescagem, então foi um caminho difícil aí. O treinador chegou recentemente, né? Também não chegou bem, porque tem treinadores que pegam a seleção recente, mas o cara conquista vitórias, vence, convence. Mas não é o caso, né? Venceu a partida ali da repescagem, que tinha que ganhar, ótimo, mas acho que ainda assim a Polônia não tem time para passar da fase de grupos. Então essa é a minha opinião. Para mim, Argentina e México passam e a Polônia se fudeu. Eu vou pedir desculpa para toda a nação mexicana, né? Que eu falei no último vídeo que a Polônia ia passar aí a seleção da Argentina, e uma semana depois eu tô mudando a minha opinião completamente. Mas eu disse também no outro vídeo em minha defesa que eu tinha pouquíssimo ou nenhum conhecimento na seleção da Polônia. Vendo os confrontos da seleção polonesa nesse período, ela tem um aproveitamento muito baixo nesses 4 anos aí de preparação. Beleza, os adversários que a Polônia enfrentam são muito superiores ao que o México enfrenta. Mas vira e mexe, o México acaba enfrentando grandes seleções. A gente vê até contra a seleção brasileira o trabalho que a seleção mexicana dá. E é um trabalho aí que a seleção polonesa ela não vem dando para os seus adversários. Recentemente, a Polônia tomou 6-1 da Bélgica. Então é uma seleção ali que, enfim, não oferece grandes riscos, mas eu acho que também não consegue ser pior que a Arábia Saudita. Então eu acho que a Polônia vai ficar em terceiro colocado, não vai ficar em último igual ficou na Copa passada, vai ficar na terceira colocação e México e Argentina garantem a classificação. Eu acho que apesar do Lewandowski, obviamente o Lewandowski é um grande centroavante, mas ele não vai conseguir buscar a bola no campo de defesa, driblar todo mundo e marcar o gol. É impossível. A temporada do Lewandowski não foi a última temporada, não posso estar falando uma grande besteira, tá? Mas pelo menos a nível internacional, eu digo. Claro que na Bundesliga ele deve ter brocado 40 gols. Mas eu tô falando, ele não teve esse destaque na última Champions League. Inclusive, ele demonstrou que queria sair ali do Bayern de Munique, né? Segundo fontes, aparentemente ele estava insatisfeito, estava fazendo aquele corpo mole, né, querendo ir embora, deixa eu ir embora, deixa eu sair. Agora tá num novo clube ainda, né? Tá chegando, ainda vai se adaptar. A temporada tá começando agora, obviamente. Enfim, então Lewandowski não tá no mesmo momento em que ele se tornou o melhor do mundo. Até por isso, ele, claro, é um craque jogando bola, mas individualmente ele tá muito bem. Foi a mesma coisa que eu falei do Neymar num vídeo recente que a gente falou. Enfim, não encanta, não acho que ele vai resolver a Copa do Mundo pra Polônia, né? É muito difícil. E como você disse também, em outro vídeo, o Lewandowski tá chegando no Barcelona, né? Então tem todo esse período de adaptação. Ele pode cair como uma luva no Barcelona e até a Copa do Mundo ter marcado 20 gols. Mas ele pode também não se adaptar ao país, estar vivendo uma má fase e, consequentemente, vai acabar afetando a seleção. Então tem esse porém, né? Ele ficou 8 temporadas no Bayern. Agora ele está mudando os ares. Pode fazer muito bem ou muito mal, né? É meio a meio aí, né? Mas além de ter esse meio a meio, eu acho que a seleção polonesa ela é muito enfraquecida tecnicamente. Eu acho que depender de apenas 2 jogadores ali não tem como ganhar uma Copa. Isso aí hoje em dia, principalmente como o futebol é hoje em dia, né, coletivo, depende, né, de todos os setores do campo. Então eu acho que não vai dar para a Polônia passar na primeira fase. E parafraseando o Daniel Alves, né, a gente vai torcer também para a seleção mexicana, porque tem Chaves, Chapolin, Chiquititas. Cara, é um palhaço. Gustavo adora o Daniel Alves, né? O clube dele
pagar mesadinha, né? Todo mês. Olha onde o São Paulo me enfiou, velho. Mas é isso, rapaziada. Mais um vídeo encerrado, dessa vez o 22º Copeiros, falando sobre a seleção do melhor do mundo, Lewandowski, né? Da seleção polonesa. Curta nosso conteúdo, tá bom? Comente aí o que vocês acham, o que pode melhorar nessa reta final de Copeiros. Contamos aí com a ajuda de vocês. Gustavo, grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu todo mundo.